A dor é inevitável, mas você vai chamá-la de dor o tempo que você permanecer sentindo. E os sentidos são próprios da matéria. Veja, criança. O espírito, ele doa vida à matéria. E a vida é receptora. A matéria está tão acostumada a ser servida que ela não consegue desapegar, soltar e doar. Salve, tribos! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Estamos gravando hoje nesse feriadinho, um clima bom, gostoso. Muito felizes, animados, gratos. A gente tá muito feliz mesmo, né? Com essa presença de hoje. Sejam muito bem-vindos, você que está nos assistindo ou nos escutando no seu streaming preferido. Estamos tanto no áudio quanto no vídeo aí, no YouTube. O forte está sendo o YouTube. E olha, antes da gente revelar a nossa entrevistada de hoje, especial, saiba que você que está nos assistindo, você só está aqui porque a sua egrégora espiritual permitiu que você tivesse tendo acesso a esse conteúdo. Porque esse conteúdo que a gente vai compartilhar hoje é muito valioso. E até mesmo você que está aí, às vezes assiste, fala pra galera, coloca nos comentários assim, ó… Muita enrolação no começo, pula pro minuto 10, que a gente tá fazendo propaganda. Saiba que para essa mensagem chegar até você, a gente precisa ter os nossos apoiadores, nossos colaboradores aqui. Então é essencial que a gente tenha esse E às vezes tem uma chave aí, no meio desse comunicado, porque é a hora que a gente se conecta, que a gente alinha a nossa frequência e se une. Então, olha, eu recomendo que você coloque com atenção, veja aqui, é um bate-papo entre a gente. Você tá aí não sei aonde, na academia, na cozinha, no seu quarto, mas estamos aqui junto, assistindo conectado. Com seu companheiro, com sua companheira. Então, estamos aqui com o André Francomano novamente. Que maravilha, gratidão. Bem-vinda! Eu é que agradeço, uma alegria estar com vocês novamente, estar nessa tribo tão amorosa, tão carinhosa, que nos recebe com tanto carinho. E quando eu falo tribo, além de vocês dois que representam essa egrégora, é toda a turma que realmente acompanha, né? Porque eu tenho recebido, assim, muitas pessoas a partir, né, do contato que nós tivemos aqui. E só tenho a agradecer de estar aqui de volta. Alegria. Gratidão. E tão gostoso, né, gente? De meinha, nesse friozinho, eu tô feliz. Tá friozinho, André, né? que chegou aqui e falou assim, ai gente, eu adorei vocês de meia. Eu quero fazer um podcast de meia. Maravilhoso. Adorei. E pra quem não assistiu ainda, gente, a gente tem 2 episódios com a André. Muito E a André, potentes. assim, ó, quando ela vem aqui, ela não vem só ela vem uma multidão, uma galera vem junto com ela. Então a gente tem episódio com ela sobre apometria sistêmica, né? Tem também um episódio sobre a mesa acessos, que foi um episódio, gente, que o Porteira veio. Se você não conhece o Porteira, assim, ó, deixo aí o convite pra você conhecer essa figura ilustre, que foi um papo maravilhoso. Aí da outra vez a gente comentou até, né, que você sentiu já a Helena querendo trazer mensagens aqui, a Helena Blavatsky. Então, quem sabe hoje, se permitir, o campo permitir, quem sabe a gente tem essa consciência trazendo, a gente falando sobre assuntos profundos, né? Sobre o que a gente está vivendo nesse atual momento, histórias da nossa vida e missão espiritual, despertar, né, consciência. Sim. Vai ser especial demais. Vamos ver o que vai fluir, né? Coisa boa, com Deixamos certeza. fluir. Vamos fazer um brinde com o nosso né? cacauzinho? Fazer um brinde. Eu tava esperando por esse cacau. Que delícia! Pro pessoal que tá em casa e quiser consagrar um cacauzinho maravilhoso também, cacau 100%, gente. Cacau 100%, ele é medicinal. Ele não é só um alimento, uma bebidinha. Ele é medicina pro seu corpo, pra sua vida, pro seu coração. Então, quem quiser conhecer mais os produtos da Sativa, o site tá aí na tela e tem o nosso cupom TribeZen. Ai, delícia começar o dia dessa forma, Que com esse delícia, tá bem cacauzinho. quentinho. Ai. Ai, tá maravilhoso. E você que tá aí, você consagra cacau enquanto tá escutando a gente? Eu quero saber. Né? Tem gente que já falou que sim. Deixa nos comentários. E o presentinho da Mata
Olha, gente, esse aqui… Pra Andréia. Você já ganhou Eu desse? chamo. Sim, da eu- outra vez? Já sou cliente, é Ah, diferente. olha aí. A coisa que mudou. Olha que bom. Esse aqui são amostras, Pra então, pra viagem. você carregar na viagem. Maravilhoso. Já é uma dose maravilhoso, já. preparadinha. Gente, isso é espetacular, super recomendo. Depois que eu estive aqui, experimentei, eu passei a ser fã mesmo dos produtos deles. Bom saber. Super recomendo. E hoje a gente tem uma coisa muito especial que vai acontecer aqui, galera, porque estamos celebrando uma nova parceria hoje. Nesse episódio. Assim, essa parceria é muito legal, porque a gente vai dar de presente para cada entrevistado que vai vir aqui uma camiseta, gente. Mas não é só uma Nossa, camiseta. essa Essa parceria aqui com a Divinalize é uma parceria que traz o propósito, né? Através das roupas que a gente coloca no nosso corpo. Porque o tecido, Tem ele frequência, influencia né? a nossa frequência também. E a estampa, inclusive, a marca, da onde vem essa roupa, né? E a Divinalize, ela tem essa Intenção. proposta, né, de uma moda espiritual, que ajuda a elevar a frequência das pessoas que vestem com estampas exclusivas, né? Então, Muito são bacana. desenhos conceituais sobre o despertar da consciência exclusivos. E esse aqui vai para Meu nossa Deus, eu tô super entrevistada. curiosa pra ver o que é Olha. pra mim Qual aqui. será que vai ser a sua? Às vezes é Estamos tipo assim, a ilustração vai ser como fosse um Não, tarô, né? Porque Já ela vai comunicar. já arrepiou tudo aqui só pra saber, ó. Estamos muito felizes em fazer parte da sua jornada. Vamos ver qual que é a sua. Abri ou não abre? Pode Deixou abrir. todo mundo com aquela quero ver sensação de… Ai, queria saber o que tinha lá. Gente, ver olha também. o carinho É muito dessa capricho. caixa. Olha o capricho. Vou mostrar a caixa pra vocês. Olha aqui. É um Gratidão. capricho mesmo. Eles são… Capricho. É uma família, né? A empresa de uma família. Giovanni, gratidão. Giovanni filho, Giovanni pai. A gente tá muito feliz com essa Todos parceria. envolvidos. Tcharam! Olha aí. É Vamos muito ver. capricho. Vamos ver o que é que temos aqui de ilustração. Vamos ver, que eu já fiquei curiosa. Ai, eu vi essa estampa, Ai, achei coisa… tão Ah, não linda. acredito. Mostra aí pra galera. Uau. Lindíssimo. Isso Amei. aqui, né? Esses símbolos, o átomo, que Nossa, forma a flor da vida, parece até o os símbolos olho que tem tudo na, vê. na mesa. os símbolos que tem na É mesa. verdade. Aqui, né, nós temos um emaranhado sistêmico, né? É, Putz, Muito legal. gratidão. Amei a camiseta. Que bom. Amei. Gratidão, pessoal do Já é Divinalize. capaz de virar freguesa também. Oh, meu Deus. Nossa. E é isso aí. O pessoal da nossa egrégora assim tá querendo investir em coisas que fazem sentido e que são realmente boas e a gente só indica, recomenda o que a gente gosta de verdade. sim. Onde que encontra o pessoal? O pessoal vai encontrar no site da Divinalize, a gente vai deixar aí na tela pra você. Tem também o Instagram deles, @VistaDivinalize, e tem o nosso cupom de desconto TribeZen pra você garantir um desconto e apoiar também, né? Apoiar, porque Apoiar ó, o podcast. é uma nova e o podcast é um novo empreendimento na jornada espiritual. Então, olha que legal. Se você quer que cresça um novo projeto no mundo tão bonito, a Divinalize tá aí para você manifestar e aproveitar. Maravilhoso. Ai, que legal. Nossa, Adorei. As muito pessoas bom. precisam compreender isso, né? Que nessa terceira dimensão que a gente habita, é super importante haver uma troca de energia. E essa troca de energia acontece por esses meios. Se as pessoas gostam do que vocês entregam, né? Gostam do que vocês fazem, precisa saber que tem um custo para que isso aconteça. E nós precisamos agradecer muito àqueles que caminham conosco na jornada, né? De apoiadores, enfim, investidores, e aí cada um vai dar um nome. Porque senão fica muito difícil a gente concretizar a nossa missão. E aí, ao invés de a gente falar para 2 ou 3, a gente quer falar para o mundo todo, né? E que isso seja possível. Então, agradeço aqui os presentes que eu recebi Ai, que bom. e que todos aproveitem essa oportunidade de também usar coisas que falem essa mesma língua, né? É verdade. É tipo Super uniforme, apoio. né? A gente tá na rua, assim, a gente Uniforme. vê outro com camiseta, assim, da Divinalize, aquela estampa, assim, que… Porque, assim, o legal é que é aquela estampa discreta. Então, às vezes, eu e o Lucas, a gente vai em eventos, em algum lugar, assim, que a gente tem… Às vezes, eu não posso ir toda colorida, cheia de pena, xamânica, assim, né? Às vezes, tem que ir mais discreta. Sim. E aí, a gente vai e… Ao mesmo tempo, tá vestindo uma camiseta ali que Sim. tem uma estampa conceitual, né? Trazendo Muito legal. esse conceito de projeção astral, física quântica. É muito, muito legal mesmo. E aí, assim, André, pro pessoal que tá chegando, às vezes não conhece André Francomano ainda, né?
Como que você descreveria? Porque eu sei que tem uma jornada, e vocês estão fazendo tantos projetos, colocando no mundo tantas coisas boas, especiais. Inclusive, eu sou aluno, posso dizer que eu tô amando atuar como terapeuta também, utilizando as ferramentas que Somos você alunos. trouxe. Somos alunos, é verdade. E como que se você, além de terapeuta, né, de palestrante, como que você descreveria hoje você? Eu me descrevo como uma pesquisadora da alma humana, né? Eu Boa. me encontro assim desde que eu comecei a me pesquisar. E que foi o grande salto, né? Porque a gente passa muito tempo olhando para fora, tentando respostas fora. E a hora que eu comecei a minha pesquisa interna, eu entendi que esse é um mundo infinito, de infinitas possibilidades. E que, assim como eu, muitas pessoas também precisariam ter acesso a esse autoconhecimento, né? Mas esse acesso, ele não funciona com ninguém te levando até lá, senão você mesmo. Mas é preciso alguém para pelo menos fazer uma ponte para você chegar até lá. Então, hoje eu sou uma pesquisadora de almas e faço essa ponte. E é uma ponte que é tanto para você ir ao encontro de você mesmo, como essa ponte entre mundos, né? Porque nessa minha pesquisa, que aí a gente pode falar que foi o início de um despertar. Porque eu costumo dizer assim, ninguém está desperto, né? Uau! Todos nós estamos despertando, e eu me incluo, né? Eu posso estar alguns degraus mais acima de algumas pessoas, mas ainda estou longe de outras tantas que eu admiro e que eu, né, gostaria ainda de alcançar. Mas quando a gente começa esse percurso, essa jornada, o que vai acontecendo é que você, quanto mais se conhece, é impossível não transbordar isso para o outro. É impossível não servir. É impossível não entender que isso é amor. E aí você começa realmente a levar isso para mais pessoas e transbordar. E esse meu transbordar acontece por meio dos cursos. E quando iniciou esse processo do tal despertar, vamos chamar assim, quem veio, né, me acordar, aí é acordar mesmo, viu, gente, chacoalhando assim, foi a avó Maria, né, que é uma mentora da minha egrégora, que me acompanha, com quem eu tenho aprendizados profundos. E ali começa uma conexão e uma comunicação expressa, ativa, constante, permanente, com todos esses seres de luz que me acompanham nessa jornada. E que com o tempo eu fui entendendo que são minha família espiritual, né? E outra, uma consciência, né? Uma consciência que me acompanha porque ela faz parte do meu próprio espírito. Então, tudo que é teu, né? Enquanto um espírito, nós vivemos muitas almas. Enquanto espírito vivendo muitas almas, ego, muitas existências para o aprendizado, nós temos uma única fonte, que é um espírito único. Eu tenho um espírito, você tem outro, e cada espírito de nós aqui se junta ainda a um maior de todos, que seria a fonte criadora. Então, do meu espírito, tem muitas almas, existências, e aí uma existência, não só ela, né? Eu já acessei outras, mas essa, vamos dizer assim, a mais ativa, porque a gente está aqui para concluir uma obra inacabada. E é disso que a gente vai falar hoje, né, Lucas? Que lindo. Coisa Uau. boa, né? E eu me sinto honrado e grato por a gente conectar os nossos caminhos, né? E poder multiplicar isso através desse canal que a gente também manifestou. E eu vejo que é como um dominó, né? Tudo vai se encaixando. E vários trilhos vão chegando, a gente vai somando aqui. E o que será que temos tanto que ativar a partir dessa conversa? Não sei, às vezes uma ativação tão profunda, uma palavra, né? Um Sim, os ensinamento, códigos. um código. Eu digo que quando a gente está atento, desperto e em presença, né? Acho que em presença. Você encontra códigos em livros que você já leu, você encontra códigos num bate-papo que você talvez já tenha ouvido e você volta lá e fala, agora isso aqui fez sentido. Eu falo isso porque acontece comigo e se acontece comigo, eu sou um ser humano que pertence ao mesmo plano que todos, acontece com todos. Eu só preciso realmente vir para esse momento da presença, né? Que é falar, não, eu estou fazendo isso, então é nisso que eu vou me concentrar agora. Trazer a minha mente junto para cá, né? Porque a mente, vocês sabem, né? Ela não é
ela não é algo que está aqui encaixadinho nesse corpo, né? A mente nem nessa dimensão está. E porque ela não está nessa dimensão, ela pode começar a criar e cocriar um bando de desinformação, dependendo daquilo que eu estou alimentando e nutrindo essa mente. E aí, a hora que eu tomo essa consciência, eu a convido a vir comigo, se sentar em atenção plena, né? Por isso a meditação sempre indicada, né? Sim. Maravilha. Aumentar a nossa sensibilidade, aumentar esse poder natural que cada um de nós carrega, né? Sim. Eu tô... E às vezes a mente também, quando a gente tem muito estímulo, eu percebi isso. A gente estava até falando aqui um pouquinho antes, né, sobre essa questão das redes sociais, o quanto que aquilo às vezes está impactando na nossa energia, porque a gente está colocando um monte de estímulo e de lixo para dentro da gente, e às vezes até as sensações das pessoas que estão ali postando coisas na internet acabam vindo também pra gente, por ressonância, né? A gente não é vítima, mas quando você dá esse tipo de alimento pra mente, a mente não para, ela fica loucona e criando coisa, né? E é a desatenção, sabe, Sol? A gente é muito desatentos. E o convite, né, que está sendo feito é a desatenção. Você pegar a atualidade, tudo te leva para um lugar. Te vendem que a sua vida vai ficar mais fácil, com acesso a uma série de coisas, mas ao mesmo tempo você pega o que seria de tempo útil e o transforma nessa inutilidade, dessa desinformação que chega, desse amontoado de coisas negativas, ruins, pesadas, densas. Então, eu vejo a atualidade como que a gente está esvaziando no sentido de trabalho, vamos falar assim, né? De coisas que, enfim, escrevíamos antigamente, a máquina de escrever, à mão. Hoje você tem um computador. Agora as pessoas têm a IA, né? Que acaba escrevendo tudo. Então, você, em termos gerais, você estaria ganhando tempo. E aí a gente está ficando cada vez mais com menos tempo. Porque quando você vê o dia terminou, e você se perdeu numa série de coisas que você não sabe para onde foi seu tempo. Não conseguiu sentar, fazer uma única coisa até o final, né? E você começou a se sentir nessa obrigação de ter que fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, porque parece que tá todo mundo fazendo e eu tenho que fazer parte. Eu tenho que pertencer a esse todo mundo. E isso está afetando muito o mental, né? E eu não estou falando do mental só de um ponto de vista clínico, né? A mente enquanto um afetador das nossas emoções clínica. Estou falando desse mental, que é o responsável por abrigar tudo que nós já vivenciamos em todas as nossas existências. E eu entendo que isso está acontecendo principalmente neste momento, agora, né, nessa nova era. A gente está passando pela Kali Yuga, né, que é um momento de muita confusão mental, muitas coisas que não são verdades e outras que são inventadas. Provações. Né? Provações. A gente está vivenciando isso exatamente porque essa é a nossa prova. O quanto você está sendo capaz de abrir espaço na sua mente para o que de útil você precisa, que tem a ver com todo esse conteúdo que você adquiriu, não nessa jornada, mas na sua vida, que não começou agora. Que Super. E eu tenho, assim, veio na minha cabeça trazer uma analogia para te fazer uma pergunta. Que a analogia, assim, enquanto você estava falando sobre mente, se a gente pensar com a mente em algumas escalas, por exemplo, imagina que você está usando um computador. E aí você está acessando uma base de dados que está no seu computador, no seu disco. Esse disco, às vezes, ele está acessando uma base de dados que está na internet, que está num site. Esse site está acessando um servidor. E assim por diante, né? Então, eu imagino assim, que tem o nosso conteúdo mental conectado com vários outros níveis de conglomerados, assim, vamos colocar assim, né, de pacotes de informação que a gente está acessando e ao mesmo tempo sentindo tudo isso. Então, a minha pergunta seria assim, como que a gente lida com essa consciência coletiva, com essa mente coletiva, com outras influências, sem ser tão influenciado diretamente pelo pensamento coletivo, pela nosfera, por tudo isso que é além do nosso fractal. O grande desafio é fazer escolhas
E para fazer escolhas você tem que estar, atento, né? Sentir em você mesmo se aquilo é bom para você primeiro, né? Isso está me fazendo bem? Lembrar que esse bom e esse bem não tem a ver com prazer. Não tem a ver com prazer. Tem a ver com algo que é maior que prazer e que não é um sentido que pertence a essa dimensão. Né? Porque nós estamos muito afeitos aos sentidos, aos 5 sentidos. Por isso que a gente fica buscando essa distração. Os sentidos querem, porque parece que são... E está se falando muito em dopamina, né? Você fica lá em goles. Então, é entender que não é sobre esse prazer. É uma coisa que supera em muito esse prazer. Mas que quando você entende, porque ele não está ligado ao sentido, ele vem para aquele lugar do samadhi, né? Ou para a transcendência, que a gente chama, que num momento de expansão de consciência, junto com uma medicina ou numa meditação você alcança, o que você está fazendo ali que é incrível? Você simplesmente está em presença. E nessa presença você percebe o sutil. Você se conecta a um sutil que não está conectado a nada além de você como essa grande antena receptora dessa informação. O difícil é a gente permanecer nesses estados no dia a dia. Por isso a gente precisa fazer pequenas pausas, que eu falo, né? Porque a nossa consciência, tá? Ela está permanentemente ativa. Mas a nossa mente, ela nos leva para esses desvios o tempo todo e cria o pensamento, que se torna coletivo quando muitos estão pensando igual. E você fez um descritivo, acesso ao computador, o computador está ligado numa rede, a rede está ligada, enfim. E sabe o que é o mais mágico disso, Lucas? Que essa descrição, bom, para isso existir é porque alguém inventou isso tudo, certo? Certo. Então, né, teve lá os inventores do computador, da rede, papapá. Isso não nasce na mente dessas pessoas. Isso está no mundo coletivo, no mundo das ideias do coletivo, como Platão ensinou. Então, se alguém criou isso, é porque ele pegou isso de algum lugar e entendam. Pegou isso como? Se a tua mente, ela acessa o coletivo, essa mente que cria tudo, acessou esse conhecimento em alguma dessas bibliotecas aí que já tem essas informações. Porque nós achamos, nesse nosso individualismo, não na individualidade, mas no individualismo que é egoísta e egóico, que a gente é quem existe. Eu existo, só eu, o eu, e isso aqui que me serve. Mas nós somos fruto de uma coisa muito maior do que isso. E esse muito maior a gente não tem nem capacidade de imaginar. Não temos. É o incognoscível. Então você acessou essa informação e trouxe para o campo. O caminho inverso é o mesmo. Se eu entendo que nós funcionamos como um computador, nessa lógica, o meu sistema neural, e aí eu posso falar do meu neural físico, energético aqui, nesse campo, e o meu neural mental. As nossas mentes se interconectam. E por ressonância, a gente está atraindo pensamentos semelhantes. Então, se eu abro espaço para esse tipo de situação, eu vou atrair mais disso. Quem entendeu isso e está vendendo isso para a gente? As redes sociais. Você viu ou falou uma vez um assunto, aquilo começa a aparecer para você. É verdade. Isso aí, ele pegou essa ideia aonde? Porque isso já existe. Quando nós estamos neste lugar da conexão ativa com a nossa consciência, o que a gente faz? A gente acessa o servidor. Isso. E aí a gente começa a ter input e output de informações úteis. Porque é que quando a gente está nesses estados, a gente começa a encontrar solução para aquilo que a gente chamou de dor, problema, dificuldade. Porque eu acessei a fonte. É igual a rede neural de computador, é igual a rede dos aviões que trafegam por aí, né? É Sim. Tudo a mesma. A gente copia tudo isso no mundo aqui real, né? E esquecemos de olhar de onde vem. E de novo, isso também imita o que a gente está falando aqui. Porque quando eu paro para pensar de onde vem toda a consciência que eu transbordo quando eu falo, quando eu dou voz para minha egrégora, ela vem de uma fonte. E essa fonte está conectada a um servidor. Então, eu estou acessando o nosso conteúdo. Um conteúdo de memória útil de tudo que a gente já viveu, né? De vidas. A gente chama a vida,
porque a gente ainda faz confusão, né? Vida e morte, né? Vamos chamar de existências para fazer a distinção. A nossa vida é feita de muitas existências, que é o nosso exercício de aprendizagem. E aí esses conteúdos, eles não se perdem. Eles ficam ali aguardando que você os acesse. Uhum. E a gente faz isso, porque se eu venho com um dom que ninguém me ensinou, que ninguém né, eu posso treiná-lo, mas ele já está em mim, é intrínseco. E aí não é sobre uma profissão, é sobre um dom, que eu posso exercê-lo em qualquer profissão. Esse dom veio de onde? É verdade. É igual, por exemplo, esses dias eu e o Lucas, a gente gosta de cozinhar, né? Tanto eu quanto ele. E aí eu perguntei pra ele, eu falei assim, viu, quem que te ensinou a cozinhar? Você cozinha muito bem, né? Eu também cozinho bem. E aí ele falou assim, nossa, ninguém. Meus pais cozinhavam, inclusive cozinhava profissionalmente, vendia massas italianas, essas coisas assim. Uhum. E na minha família também, minha avó cozinhou durante 15 anos para uma família. E aí a gente caiu na nossa ficha de que ninguém da nossa família ensinou a gente a cozinhar. E a gente foi aprimorando e hoje em dia a gente cozinha bem pra gente, mas a gente cozinha bem. A gente se vira na cozinha, pega qualquer receita e faz ela ficar boa. É. E aí é exatamente isso. É algo que já tá ali como se estivesse no nosso código do No DNA, campo. né? É. Isso se chama campo, criança. É. Isso se chama campo. Né? E modernamente vocês falam muito disso e pouco vocês entendem. O campo morfogenético, o campo onde tudo está acontecendo. Só que este campo não é como algo que você puxa uma trena e consegue medir. Ele é muito maior do que você imagina. Nós estamos agora acessando este campo. E eu quero agradecê-los pelo convite para estarmos aqui e podermos falar para aqueles que estão dispostos a ouvir. Porque nós também compreendemos que nem todos estão preparados para ouvirem as mensagens que são trazidas. E por uma única razão. Há níveis. Assim como vocês acabaram de descrever a parte das redes de comunicação, nós sabemos que nem todos conseguem lidar com esses equipamentos. Né? E para algumas pessoas isso é um verdadeiro mistério. Eu diria que para mim ainda é. Se eu olhar para isso a partir dos meus conhecimentos da época em que eu estive encarnada. Mas para vocês hoje, isso é como a minha pena, que vai a livros que sequer existem fisicamente, mas estão disponíveis dentro de uma biblioteca, num quadradinho que vocês vão apertando botões e aparece a informação. Eu fico impressionada de perceber como vocês criaram todas essas coisas a partir de tudo que veio antes. E de todos os conhecimentos, que de tempos em tempos vão sendo formatados, reorganizados e trazidos novamente à luz. E quanto mais você acessa essas informações, novos entendimentos você vai tendo sobre velhos conceitos, que são velhos pelo tempo, o tempo de vocês aqui, mas são extremamente novos, porque a cada vez que você entra em conexão com eles, você aprende uma chave nova. Então isso não envelheceu em nenhum centímetro, milímetro, célula. Apenas está se ampliando, porque muito do que era oculto agora vocês estão tendo oportunidade de acessar. Uhum. E que coisa, para o bem e para o mal. Isso é diferente de como foi no passado? É claro que não. O ser humano continua na sua própria jornada de entender que escolhas ele faz. Se ele escolhe o bem ou se ele escolhe o mal. Com uma única questão que fica para si próprio. A sua escolha definirá o próximo passo. É simples. Uhum. Maravilhoso. E eu tenho uma questão assim para você, que eu sinto que neste momento exato que estamos vivendo, vamos colocar até numa década, eu sinto uma aceleração do processo de evolutivo através da experienciação humana aqui nesse plano, através das relações principalmente. Eu tô sentindo isso. Isso de fato está acontecendo e por que isso está acontecendo, essa intensidade agora neste exato momento da nossa história?
Eu imagino que o que você esteja sentindo está muito mais relacionado a você e ao grupo do campo mórfico que você está convivendo do que de uma forma generalista. Certo. Porque existem níveis de consciência e de, inclusive, evolução. Então, muitos ainda estão num processo tão inicial de entendimento que ainda não conseguem sequer compreender isso que você acabou de dizer. O que está ocorrendo agora é que aqueles que estão dispostos ao despertar, como vocês chamam, e ao que nós chamamos de evolução, estão sim acessando de forma mais rápida esse entendimento, porque estão sendo convidados a servirem o que entendem para quem vem antes. Por isso, você se tornará mais e melhor desperto, porque eu não gosto, nesse tempo, de chamar-te iluminado, porque estamos vendo muitas coisas que fogem do controle dessa lógica da iluminação. Mas então vamos falar de despertos. O verdadeiro desperto é aquele que sente compaixão por todas aquelas almas que ainda não conseguem sequer sair de um ambiente de hostilidade com o qual ele próprio convive. Que não consegue discernir entre o que é bom e o que é mal, entre o que é bem e o que é mal. Fica sempre naquela tênue linha de fazer escolhas pela sobrevivência. E está ainda vivendo como se fosse um animal aquado. Então ainda está experienciando as sensações daquela parte animal que ele habita, que habita todos. Então ainda está no medo e fica sempre na defensiva. Então é reagente o tempo todo. Ele não tem tempo, porque não consegue ter a consciência para isso, de fazer escolhas mais inteligentes, porque sequer sabe como fazer isso diante da necessidade da sua sobrevivência. Então ele ainda está conectado aos prazeres mais materiais e a essas circunstâncias. Portanto, qual é a missão daqueles que vão evoluindo, como começamos a dizer? É auxiliar aqueles que ainda não evoluíram, ou que ainda estão distantes da evolução necessária. Qual é a evolução necessária? É exatamente ter consciência, e agora uma consciência de uma forma estrito sensu. É ter a consciência de que estamos indo em direção a uma nova era. Estamos indo em direção a uma nova ronda. E essa nova era e nova ronda exigirá, sim, pessoas que conseguem discernir, que conseguem entender que o mestre está dentro de si, que não precisam ser guiadas ou teleguiadas por ninguém, além de um autoconhecimento. Que fazendo isso, conseguirão, então, ser os que escolhem o bem, o belo e o bom como referencial de suas jornadas. E porque fazem isso, se tornam tão compassivos que não vão a algum lugar. Estarão ainda no mesmo lugar, auxiliando quem vem antes, sem julgar, sem distinguir, sem separar. Porque aquele irmão que tem menos capacidade de compreensão que você, precisa mais que você, de apoio. Então, talvez o que esteja acontecendo é que vocês, e eu não estou falando vocês, estamos falando de todos. Aqueles que, em algum grau de entendimento, acessam informações que são úteis e te fazem sentido, começam a viver em bolhas, em ilhas, em lugares onde todos dizem a mesma coisa. E aí começam também a se sentir o nós e os eles. Nós, os que sabemos e acessamos, e os eles que vivem alienados. Mas esses alienados são tão alienígenas quanto vocês. Estão todos fora de casa. Todos. E por isso todos se sentem não pertencentes. A grande dor que falta a todos vocês é se sentir parte. É pertencimento. E essa dor é de todos. Inclusive dos que estão se dizendo despertos, porque o que fazem? Se juntam em pequenas comunidades onde todos falam a mesma coisa e não expandem isso para outros, porque começam a pensar que eles estão certos enquanto os outros estão errados.
enquanto não há certo e errado. Há uma costura, está sendo tecido isso, fio a fio. É como se fosse uma melodia sendo tocada nesse nosso infinito cosmos, onde todas as notas são essenciais para que a sinfonia seja perfeita. Não dá para tirar nenhuma nota dali. Mas se ela está destoante, se ela está desritimada, é preciso que em algum ponto ela seja tocada por algo que a pegue de volta para voltar às ondas e tocar novamente no ritmo e na vibração da harmonia cósmica. A única lei que bastaria para todas as demais. Não precisariam haver nenhuma outra lei. Uma única, a lei da ordem divina, ou da harmonia primordial. E por que todos não se sentem parte? Inclusive os que estão dizendo-se despertos. Porque de onde você sente saudade, sente falta? Você sente falta do seu pai e da sua mãe, primordiais que te deram origem. E por que você se sente perdido, abandonado por esses dois? Você fica neste mundo tentando encontrar esta referência. E vocês estão fazendo isso desde que iniciaram a sua jornada com consciência humana. Porque nesta Terra vocês estão há mais de 18 milhões de anos. Porém, você está na forma hominal há pouco tempo. Tempo não nessa métrica que vocês medem de relógio, mas ainda são crianças. Crianças tentando encontrar a casa dos pais. E quando chegam, não gostam do que vem lá. Porque os pais estão colocando ordem na bagunça que as crianças fazem. Os pequenos Krishnas fazendo arte. Verdade. E isso que você trouxe sobre o pertencimento, Helena, é muito interessante, porque a hora que você estava falando, começou a vir alguns insights aqui para mim, que é isso, a gente cria as bolhas para pertencer, para a gente se sentir pertencente, mas no fundo, se a gente entender a essência desse pertencimento, é de que todos pertencem a esse planeta, né? Esse planeta Terra. E qual é a sua percepção da função, assim, desse planeta nesse processo evolutivo, né? Dessa conexão tanto da nossa evolução quanto a evolução desse planeta? Como que você poderia trazer um pouquinho? É simples e incrível. Este planeta é sua escola. É exatamente o observar do planeta que faz com que você aprenda sobre você. Vocês receberam um presente fenomenal. E é um fenômeno. Porque este planeta foi feito exatamente para vocês habitarem. Não há formas distintas para habitarem aqui a não ser vocês. Qualquer outro ser que pertença a outras esferas não tem os mesmos elementos e condições de habitar este plano. E como que eu sei disso? Porque se você começar a observar a natureza e a você mesmo, você vai ver que você é exatamente igual ao planeta Terra. Você é parte dele. Você é minerais, você é água, você é fogo, você é terra. Todos os elementos estão em você. A sua geometria copia a geometria de tudo que está no planeta. Porque você experienciou cada um destes reinos para vir, então, com as consciências desses reinos para o reino nominal. Então, você herdou a consciência dos minerais, dos vegetais, do fogo, da água, do ar, do éter. Isso tudo foram formando uma geometria em você. Você, semente da vida, faz parte de uma colcha maravilhosa com a flor da vida. Essa flor, ela é construída por cada semente que foi pegando um pouco de tudo isso e se transformando nessa geometria. E você, enquanto uma célula neste planeta,
está aqui replicando tudo isso. Você, quando entende que você é parte disso tudo, ninguém mais se separará e ninguém mais tratará a Terra como algo à parte de si, mas como algo que é parte de você. E se você não trata mal ao teu corpo, ou seja, como você trata você mesmo? Como você vivencia a sua existência? E aí estamos falando de qualquer coisa. Estamos falando do que você come, do que você ouve, do que você veste, do que você escuta, do que você fala, do que você lê, de qualquer coisa. Quando você entende que você é o planeta, isso vai refletir em como você também atende o planeta, como você o afeta e como você o usa. Sim. Por isso, o discurso que eu ouço de que precisamos proteger o planeta, não. Você precisa lembrar-se que você é parte dele. Porque se você continuar olhando para ele como algo anexo do qual você pode se servir, e a contrapartida não é na mesma medida, porque você não serve nada a ele em troca, estamos em desequilíbrio. Então, o que é esta terra, se não a escola, na qual as crianças estão estudando para aprender a se ver? E a evolução, criança, não é sobre ir para outro orbe, outro plano. Não, existem muitas terras, em muitas frequências distintas. Vocês pertencem à Terra. Vocês vão apenas mudar e modular-se para uma nova forma de existir. A evolução da vida levará todos para o tal nirvana, que eu gosto tanto. Mas o nirvana não é um lugar cheio de cachoeiras, bichinhos correndo. Paraíso. O que te lembra quando falamos isso? A Terra. Criança, muito bem. Pois é. Vocês imaginam exatamente aquilo que te traz paz. E o que te traz paz e harmonia, se não olhar a natureza viva, com toda a sua pujança? É exatamente o nirvana, a paz. Mas quando você chega neste nirvana, o que te resta? Você imagina. Vocês não imaginam que chegarão lá e acabou o jogo. Agora vamos descansar. Não acaba nunca. Ali é um vórtice de energia em que você chegou. Ao invés de ficarmos girando em torno do mesmo vórtice, isso a gente dá um nome, samsara, não? A reencarnação. Você vai para um próximo nível desse vórtice e o próximo. E a cada volta em que você sobe um patamar, é um pequeno nirvana para ir para o outro. E a cada subida, vamos chamar de subida, em que pese nesses níveis, não haver algo como para cima e para baixo. Porque lá fora do planeta, não sei se vocês sabem, mas não há direção. A direção é própria de quem está aqui dentro, norte, sul, leste, oeste. Como que você vai definir norte, sul, leste, oeste quando você está no universo? Não é? Não é uma linha reta. Não há uma coisa retinha que o ser humano gosta de colocar. Vocês têm manias, não? Então a própria galáxia, né? Sim, claro. Ela é Lá é um vórtice. Isso. Aí o ser humano chega e quer colocar tudo dentro de caixas, não? Vocês pegam a natureza, porque o caos é belíssimo. A natureza caótica é lindíssima. Aí você vem e retifica o rio e deixa ele reto. E o rio era serpentino e tinha uma beleza única. Mas o ser humano quer colocar tudo em retas, cima, embaixo, lateralidade. Para onde os seus olhos enxergam e você se achando dono do mundo, ao invés de aprender com ele, você se serve dele e não traz nada para ele para servi-lo. Este é o grande mistério do planeta. Quando você então fizer essa volta no nirvana, ao olhar desta camada para a qual agora você pulsa em frequência mais elevada, em sutilezas que conforme você se eleva dimensionalmente em frequências, você vai entender que você não precisa mais da matéria. Então você está num plano mais sutil, mas você não deixa de existir enquanto vida. E se você é vida
e pertence a todos esses irmãos fraternos que aqui habitam. Qual vai ser a única coisa que te restará? Servir. Auxiliar quem ainda não chegou ao nirvana. Com instruções, intuições, ensinamentos, entendimentos, oferecendo o seu melhor. Mas aí eu pergunto, é preciso esperar este nível ou esta consciência que já está sendo elevada, porque já está encontrando novos sentidos, não poderia fazer agora? E já ser um copartícipe desta evolução, desta mudança de forma e pensamento coletiva para algo bom, belo e que faça diferença. Sim. Perfeito. E eu queria até aprofundar isso que você trouxe agora, trazendo sobre o papel das emoções, especificamente da dor, nesse processo individual de evolução da consciência, porque eu tenho percebido isso, né? Que através desse mergulho nas sombras, desse sentir que a gente coloca como atribuído uma dor, algo desconfortável, algo desafiador, e ele nos leva para outros níveis de entendimento e desbloqueio de coisas aqui. Então eu queria saber da sua percepção sobre o papel da dor na experiência humana, na elevação da consciência. A dor é inevitável, mas você vai chamá-la de dor o tempo que você permanecer sentindo. E os sentidos são próprios da matéria. Veja, criança. O espírito, ele doa vida à matéria. A matéria recebe a vida. Existe uma frase que os espiritualistas usam. A quem muito é dado, muito será cobrado. Agora fez sentido? Porque o espírito doa à matéria a vida. E a vida é receptora. A matéria recebe. A matéria está tão acostumada a ser servida que ela não consegue desapegar, soltar e doar. Mas sim, isso é uma lógica também, certo? Porque o espírito que anima a matéria, né, é a encruzilhada do Senhor Porteira, não? O espírito anima a matéria. A matéria é o lado escuro, a sombra, o yin. E o espírito que fecunda a matéria é o yang, o masculino. É uma dança perfeita, cósmica. Mas a matéria, uma vez fecundada, se apaixona. E ao se apaixonar, acha que aquilo tudo é dela. E se apega às coisas, às formas, aos sentidos. Esse apego provoca dor. E que dor é essa? Nem estaremos falando agora de dores físicas. Perfeito? Estaremos falando das dores emocionais. Até porque as dores emocionais é que provocam as dores físicas. Exato. Não é? Exatamente. As dores físicas não existiriam se não fossem as dores emocionais. Pois então, os próprios Budas sempre trouxeram esse ensinamento. Jesus também falou disso. Krishna também trouxe nas suas histórias, na sua mitologia isso. Você precisa sair da ignorância. E para sair da ignorância há uma dor. Porque deixar de ver como via as coisas que você acreditava ou que te fizeram crer te custa. Há um apego. Há uma sensação de que aquilo me pertence, ou que eu pertenço àquilo. E soltar isso te provoca dor. Vai afetar normalmente emoções como sentimentos de raiva, vaidade, não? Culpa, gula. Não, mas eu quero mais daquilo que eu tinha. Eu não quero soltar. Eu quero mais e mais. E a que preço? Não me importa, eu quero. O eu quero é muito da criança, não? Por isso eu chamo todos aqui ainda de crianças. Eu desejo, eu quero, é meu, eu preciso. E quando você se vê despojado disso, você sente dor.
E aí você vai procurar justificar isso. Ou você vai se sentir culpado por isso, ou se sentirá vitimado por isso. E esses dois lugares também te geram dor. Porque a tua mente vai alimentar este sentimento para te justificar. E a tua mente, ela entendeu o que há dentro de cada um. Na individualidade, uma coisa chamada ego. E o ego, ele quer viver do prazer. Ele quer se nutrir disso. Ele não entende a vida sem a matéria. O ego está relacionado diretamente à matéria. E dissolver isso com o ego é o grande desafio do ser humano. Sair da ignorância para partir para o ponto do conhecimento. E aí vem a outra dor. Porque quando você chega neste ponto, busca o conhecimento, que é a fase que todos estão hoje aqui, pelo menos, né? No que estamos dizendo daqueles da bolha, vamos assim. Esses que estão aqui também nos acompanhando e que devem estar entendendo um pouco. Chega neste ponto do conhecimento, em que você se torna ainda mais tolo, porque ao imaginar que sabe alguma coisa, porque conhece, acha que agora pode se esquivar daqueles que não sabem nada. E começa a julgá-los. E desapegar agora te dará mais trabalho, porque o conhecimento te leva a uma nova esfera. Quanto mais você conhece, mais você se dissolve daquilo que é matéria. E eu não estou propondo nenhuma coisa do tipo parar de comer, beber, viver de luz. Eu entendo, estamos vivendo aqui, não é isso? Respirando este ar. E eu digo estamos porque a minha alma ego atual vive aqui. Para continuar vivenciando e experienciando todo este propósito. Portanto, o que é exatamente esta zona cinza do conhecimento? É você tomar consciência de que não sabe absolutamente nada. Porque a sabedoria é o momento em que você se entrega. É o momento em que você diz, eu me entrego. Eu me entrego para uma sabedoria maior. Sim. E essa entrega é a hora que você para de sentir dor. Vocês fazem isso em conta-gotas, não? Porque a cada dor que você supera, você saiu da ignorância. Foi para o conhecimento sobre aquele fato. Agora eu conheço, mas eu não quero abrir mão, não quero, está doendo. E então você resolve, quer saber, é melhor enfrentar e enfrenta, faz o bom combate. Ao fazer o bom combate, para de doer e você vai para a sabedoria. A sabedoria é aquilo que agora eu sei. Agora eu sei, eu superei. E agora eu sei. Vocês estão fazendo isso em conta-gotas. Porque a cada nova sabedoria, você vai ser convidado para entrar na próxima sala daquilo que você ignora e começar novamente. Sim. Por isso, as dores vêm em doses homeopáticas também, não? E vamos chamar de dores porque você trouxe isso. Eu chamo isso de escola. Ensino. Você, quando chega lá no primeiro grau, nos primeiros aninhos, quando você sequer sabe juntar as palavras, como que alguém ousaria te dar uma conta matemática de álgebra se você sequer sabe distinguir os números? É verdade. Não é? Então, a dor vem de acordo com a tua capacidade de conhecimento. E até mesmo isso que o Lucas trouxe sobre sentir que o processo está acelerado, eu acredito que é por essa abertura que a gente também se coloca, né? De aprender, de querer se curar. E aí parece que acelera, que tá tudo acelerado, mas na verdade é a nossa propensão, né? E é um aceleramento mesmo, não? Porque quanto mais você mergulha em autoconhecimento e faz esses autodesafios, há uma aceleração quântica, como vocês chamam hoje, né? Isso é física. Há um aceleramento. Eu preciso mais conhecimento para agora desvendar esse próximo nível. É exatamente igual isso que vocês descreveram do computador, etc. Sim. Não é assim? Agora, antes vocês usavam a máquina de escrever. A máquina de escrever evoluiu para uma caixa cheia de botõezinhos. E agora já estão olhando isso como se fosse hologramas. E daqui a pouco... Por quê?
É a sede, a Um fome. acelerador de partículas. Acelerador, sim. E Próximo. é interessante isso que você trouxe, porque fazendo essa análise com a tecnologia, por exemplo, às vezes eu vou passar o aspirador de pó em casa e aí ele faz muito barulho. E quando eu vou varrer, eu demoro mais, mas ele não faz barulho. E faz a mesma função. Então, acho que essa aceleração, para facilitar ali o processo, às vezes parece mais barulhenta, mas ela tá funcionando. Turbulento. Excelente exemplo esse seu. Sim. Magnífico, não é? Ver como tudo vira aprendizagem quando estamos despertos É verdade. e fazemos conexões, desde coisas mais pequenininhas até as grandiosas, porque é assim que funciona a vida. A vida é a experienciação. E na existência você experimenta. Você vai experimentando e vai melhorando o seu processo. E de tempos em tempos, quando você retorna à reencarnação, você é o acúmulo daquilo. Você já é melhor do que era antes. Mas melhor em que nível? Porque existe um pensamento coletivo também de que você precisa virar santo. Que você precisa virar um próprio Buda. Você não tem que virar, você tem que se inspirar. A inspiração vai levar você a desenvolver quem você é na sua essência. Você não é uma cópia, você é um indivíduo único, essencial para o organismo funcionar. Sem você, o organismo não funciona. Quem é o organismo? A fonte. Então, quando você começa a entender isso, você para de colocar a sua existência em função de alguém que te determine algo. Você usa todo aquele entendimento como exemplo. Eu vejo aqui Saint-Germain, um exemplo, confere. Alguém que pode trazer muitas informações e conhecimentos, os quais você, por compreensão, pode transformar em sabedoria. Mas ele jamais espera que vocês o tratem como um mestre. Ó mestre. Os mestres sequer gostam de serem tratados assim, porque tudo o que ele quer é que você seja como ele, que chegue neste nível, para que aí, nesse vórtice de impulsionamento energético, ele também vá para o próximo nirvana e todos subam também para os seus próximos níveis São de todos irmãos, consciência. né? Todos somos irmãos. Jesus, este grande avatar, deixou apenas mensagens para isso. Falava em parábolas porque era o que era possível se compreender à época. Mas se você as traduzir com consciência agora, você verá que ele estava dizendo exatamente isso que estamos dizendo agora. A dor é apenas o nome que você está dando para a sua lição. E tanto é verdade que quando ela deixa de doer, você consegue inclusive rir de muitas delas. Sim, sim. É verdade. Transformá-la e transmutá-la num impulsionador. Sabe, Helena, eu gosto também, quando eu penso na dor, ultimamente eu tenho passado por alguns processos assim que parece que não vai terminar, e aí sempre abre outra portinha. Eu falo, tá bom, tá, aceito. Mas eu comecei a pensar sobre a dor que alguns mestres passaram. Por exemplo, Jesus, Maria, mãe de Jesus, vê o filho ali ser crucificado, morto, né? Então, se a gente pensar no quanto que esses mestres, né, que são os nossos irmãos aí também, como exemplo para a gente seguir essa caminhada, eles passaram por dores e eles transcenderam. Por isso que eles chegaram nesse lugar, né? Exato, mas ninguém está aqui também propondo que vocês vivam dores insuportáveis. Entendam isso, não? Porque a história de Jesus é uma história e nem toda ela é baseada em fatos reais. A crucificação aconteceu e, de fato, foi a coisa mais tenebrosa que se pode assistir, porque comprova que o ser humano é a única raça que mata outro ser humano sem nenhum propósito. Sim. A não ser pelo medo, poder e dúvida. Como nas fogueiras também, né? Das bruxas. Fogueiras das bruxas, as mulheres que sempre foram colocadas num lugar de esconderijos de seus saberes, exatamente por toda essa
consciência que já vem embarcada na mulher, não, porque afinal ela que detém uma quantidade maior de yin é a receptora daquilo que vai gerar vida nova, existências novas. Esse mistério sempre foi muito complexo para as mentes humanas, quiçá a masculina. E aí isso tudo foi se transformando nesse processo da dúvida, do medo, que foi encarcerando cada vez mais as pessoas nesse mundo material. Transformaram a dor quase como numa imolação, que é o que fazem ainda hoje com Jesus, porque afinal de contas, porque este homem ainda está naquela cruz. Verdade. Quando tudo que você precisa se recordar é dos bons exemplos dele, não da imolação. Ainda colocam ele gravado num pedaço de pão para você comê-lo crucificado. Mas o que é isso? Afinal, a confusão da dor está aí, senhor Lucas. Porque disseram que tem que ser dor. Quem disse que a dor tem que ser dor? A dor é conhecimento, é entendimento. Ele jamais pediu para você ser crucificado. Ele pediu para você seguir os exemplos dele. Ama o próximo como a ti mesmo. A tua maior dor é exatamente por não amar a si. Então, como você vai aprender a amar ao próximo? Verdade. Atribuir esse valor a uma palavra, ela nos prende a já querer sentir algo conhecido ali. Exato. Eu fiquei imaginando isso. E aí, num outro nível desse assunto da dor, eu queria saber a sua percepção sobre as dores herdadas, porque às vezes informações, como você trouxe, embarcadas nessas nossas gerações, nessas nossas passagens, parece-me que a gente sente essas dores dos nossos ancestrais e tem que lidar com essas dores para aprender. Mas de fato isso acontece? Sim, até porque muitos desses ancestrais foi você, em outra forma. Então aquilo que ainda não foi possível compreender pelas gerações que vieram antes, você é herdeiro delas. Herdeiro dos sentimentos. E é tão perfeito, é uma matemática perfeita, que você herda matematicamente por DNA. 2 gametas formam um novo gameta. É a Vesica Piscis, certo? Sim. O 1 faz-se 2 e 2 faz Cristo. Cristo, todos são Cristos. Não? Jesus não tinha um sobrenome de Cristo. Jesus era Cristos. E ele disse isso, todos vocês são. Eu não preciso renascer, porque eu já nasci dentro de cada um de vocês. A energia crística te habita. E aí você é herdeiro de todas as informações recebidas nesse campo. Esse campo energético que forma você através das tuas células. E são estas informações que você está chamando de dor, aquilo que te amadurece, que te evolui. Mas o tempo que você permanece só olhando para a dor na postura, ou daquele que precisa se vingar, ou daquele que sente culpa, você perde tempo. Tempo não é o cronológico, mas o tempo de sair da dor. Porque não, fora desse núcleo, espaço-tempo em que nós estamos conversando agora, não existe tempo. Entre o núcleo de um átomo e os seus prótons e elétrons, há um espaço vazio infinito. Infinito. Nesta sala, se esta sala fosse um átomo, um grão de areia aqui seria o núcleo. O resto todo é um espaço vazio. Então, se você consegue compreender isso, que você está nessa constante desordem interna, porque não consegue olhar para esse núcleo que está ali pulsando à sua espera,
você entra nesse conflito e vai passando de geração a geração. E vai passando a informação do campo um para o outro. E tudo aquilo que você, enquanto parte desta teia de comunicação, porque é como se fosse uma malha. Imagine você, um pequeno ponto, e o seu ponto se conecta a outro, que se conecta a outro, e a outro, e a outro, e a outro. Quando você olha, isso é um emaranhado infinito de possibilidades. Quantas já foram? A cada vez que você veio aqui vivenciar a existência para uma nova experiência. E quanto você está carregando dos sentimentos não tratados de todas essas histórias que você veio ressentir para desta vez fazer diferente. E o quanto você está disposto para fazer diferente, abrir mão, desapegar, soltar. Sim. Porque falando assim parece simples, mas eu sei que significa muitas vezes sangrar na carne. Negar muitas vezes algumas coisas que aparentemente te trazem conforto, mas se está te causando uma dor ali, tem um desconforto. Então, esse conforto também é apenas apego por medo do que vem depois. Porque aqui é ruim, mas eu já conheço isso aqui. Se eu der um passo, eu não sei o que acontecerá. Então, por medo, eu me mantenho no apego. E a vida, ela nos impulsiona sempre. Ela é energia pura. É trabalho constante. Por mais que você resolva não fazer absolutamente nada, ficar em posição de lótus, sentado e aguardando a nova era, você vai morrer envelhecido pelas próprias condições daquela sua condição. E acabou. E você também foi omisso, perdeu a oportunidade de fazer alguma coisa. Por isso, iluminar-se não é sobre aguardar que alguém te traga respostas. É fazer um mergulho profundo interno e ir fazendo as mudanças necessárias para você. Encontrar as respostas dentro. Dentro. Né? E começar a executá-las. Porque de nada adianta, por exemplo, você chegar a uma conclusão de que é preciso mudar daqui, desta casa, desta cidade, deste país, e não fazê-lo, porque o outro vai sofrer, o outro vai chorar, o que o outro vai pensar. Não é sobre o outro, é sobre você. Isso é um apego. Conviver em harmonia requer, sim, um equilíbrio. Mas esse equilíbrio tem que ser bom e belo para ambos. Para todos, para a comunidade. Por isso que quanto mais você se desenvolve nesse seu autoconhecimento, não te resta outra alternativa senão servir de forma fraterna à comunidade, aos outros, ao coletivo. E servir o quê, afinal? O seu melhor. E servir, perceba, não estou dizendo que você vai fazer isso de forma caridosa, porque a maior caridade você fará quando você for capaz de amar-se a si próprio. E por isso, olhar para todos os seres com esta mesma amorosidade, com esta mesma empatia, com essa mesma forma de compreender que a dor do outro dói. Mas você não sabe que dor é essa porque é a dele, mas você tem empatia. Ter empatia não é sentir a dor dele, mas saber que dói. E não julgá-lo, como nas guerras. Estamos agora diante de cenários de guerra. E talvez o que as diferencia de tantos outros tempos, porque estes povos em guerra sempre estiveram. É histórico, não? Sim, E também tem toda uma geografia histórica em torno disso, né? Uma geopolítica, enfim. Mas se você olhar estes povos, o que os modifica hoje das guerras anteriores é a tecnologia. Porém, se você pegar lado a lado e perguntar para um e para outro, ambos terão suas verdades incontestáveis. Quem está certo e quem está errado. Olhando enquanto um ser humano, compaixão por ambos, todos são nossos irmãos. Não há certo e errado num lugar aonde todos são semelhantes. Há apenas um processo de dor do qual eles ainda não foram capazes de se desvincular. Inclusive karmicamente, porque é um karma coletivo. Sim. E até mesmo, por exemplo,
as nossas dores não curadas e perpetuadas e mantendo um padrão negativo, ela influencia essas guerras também. É claro, você Sim. está vibrando no campo. Uhum, A forma como você olha para isso também influencia. uhum. Se O com um medo. julgamento ou com o medo você também está influenciando. E eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de apologia a você ser, né, um ignorante dos fatos. Mas o como você analisa isso é toda a diferença. Uhum, Como você se comporta diante disso é toda a diferença. sim. Equanimidade. Assim, eu queria te perguntar sobre esse processo evolutivo relacionado com o que eu já escutei das iniciações egípcias, onde os iniciados passavam por estágios, onde eles experienciavam o medo da morte em câmaras. Então, os primeiros estágios, pelo que eu estudei, pelo que eu recebi, eram de desbloqueio desses instintos mais limitantes do ser, né? Como o medo da morte, de jogá-los em alçapões com cobras e coisas assim, desse tipo, para ele depois acessar conhecimentos mais sutis. Então, hoje em dia, se eu traçar uma analogia em relação a isso, talvez o recurso que eu tô vendo dessa iniciação para nós aqui tá sendo os relacionamentos, né? E faz sentido isso para você? É isso Sim. mesmo? Mas a verdadeira iniciação é o autoconhecimento. E como é que você se testa? Observando o outro, convivendo com o outro, nas relações com o outro, no seu sistema. A começar pelo pai, mãe e aqueles que fazem parte da sua família. E aqueles que depois se desposam uns aos outros, os filhos que vêm. É a família, não? Uhum. A maior iniciação é interna. Não existe nenhuma iniciação fora que te torne apto a ascender. Você pode conhecer pessoas aí fantásticas em termos de graduação oculta, mas que são os ignorantes, ainda estão na sala da ignorância, porque tem conhecimento, mas esse conhecimento não o modificou, não o lapidou em absolutamente nada. Não é aplicado, né? Nada. Uhum. Ele só está ali na fase vegetal. Ele só está na fase vegetal, que é o conhecimento. Então não é errado dizer que aquela pessoa, mesmo com tanto conhecimento, não passa de um legume. E o que te fez evoluir na sua história, assim? O que te fez dar o maior salto de consciência? Nós viemos com missão na vida, todos. E quando eu resolvi ir atrás da minha, eu descobri que o que me deu maior impulso foram as dores. Pensou que eu ia dizer outra coisa. E não foi. Assim como todos, eu também vivenciei e experienciei as relações. A começar pelo meu pai e minha mãe. Então imaginem vocês, uma criança, de fato, com algumas questões inexplicáveis para a época, então, e para o país, tanto mais, que provocava eventos fora do controle das pessoas ali. Qualquer coisa era considerado sobrenatural. Hoje nós sabemos que a nossa mente é capaz de produzir qualquer fenômeno. É muito mais natural do que sobrenatural, não? Mas imagine uma criança assim. Uma criança curiosa, uma criança cheia de perguntas. E aí você vem a uma família onde você tem uma mãe que sofre de depressão profunda, que praticamente é ausente, porque ela passa mais parte do tempo dela envolvida com a sua própria dor, em seu próprio universo. E você também tem um pai altamente envolvido com questões políticas extraordinárias, sem tempo para a família. Essa criança fica sem referência. Então ela começa a se desenvolver por si própria e a buscar suas próprias respostas, mas sempre querendo chamar a atenção deste pai e desta mãe. Um dia ela ouve o pai dizendo que ele precisava ajudar a salvar o mundo.
Então ela entendeu que ela teria a atenção deste pai se ela ajudasse a salvar o mundo. Uau. Olha que dor, não? Assim começa uma história incrível. Por isso eu digo, ela só é dor enquanto você não entende que até isso está te levando em algum caminho de evolução e de autoconsciência. Exato. Esses dias a gente foi num concerto, Helena, que tinha um cantor que chama Alex Serra, e aí ele falou algo no final do concerto que o que ele mais queria quando ele era pequeno era ser visto e ser ouvido. E aí hoje ele é um grande artista, tava fazendo uma turnê, assim, acabou de ter um filhinho, e aquilo foi tão tocante, porque é isso, às vezes você pega aquela sua maior dor e você transforma ela, né? Como uma Ela é alquimia, quem né? te transforma. É isso. Você precisa compreender isso. É verdade. Estamos mais próximos da resposta da sua pergunta agora? Agora sim. Então, É verdade. E eu tenho mais uma pergunta. Você falou um pouco sobre esse processo, por exemplo, da matéria e do espírito que anima a matéria. E algo que eu e o Lucas, a gente tem feito uns estudos recentemente pra gente... Porque isso é autoconhecimento, né? A gente faz as nossas anotações, a gente começou a receber algumas instruções para anotar quando estava acontecendo alguns desequilíbrios, desarmonias na nossa casa. E aí a gente percebeu um padrão. Tava até comentando com a Andréa um pouco antes, né? E eu escutei. se escutou. E aí eu queria que você trouxesse um pouco dessa reflexão do padrão e da matéria, né? Que é como se fosse esse pai e essa mãe, num conceito cósmico. O que é esse padrão? Qual é a função do padrão? No sentido de repetições? No sentido de uma repetição e no sentido até de... Ele é neutro. Porque assim, por exemplo, eu percebi um padrão negativo na minha relação com o Lucas, em algumas datas do mês, e aí eu falei assim, nossa, olha só, por que isso está se repetindo, né? Eu queria entender um pouco mais, qual é a função desse padrão? Chamar a sua atenção para algo que não está bom. Um padrão repetitivo que te causa desconforto, ele está lá se repetindo para você rever o cálculo. Você, dentro da ciência, se usa muito, não? Você coloca várias hipóteses e as testa para chegar a uma resposta. Sim. Ou uma confirmação ou uma negação. Um padrão que se repete muitas vezes no experimento está trazendo uma confirmação de algo que pode ser bom ou ruim. Para eu modificar isso e transformar isso no que eu quero como hipótese válida, eu vou ter que fazer alguma mudança naquele padrão. Por isso a própria palavra já define. Se é um padrão e esse padrão se repete, ele está sendo construtivo ou destrutivo? Em que modelo ele está sendo destrutivo e o quanto nós podemos fazer concessões ali? O quanto eu estou, enquanto um elemento, eu estou disposto a ceder minha energia para consolidar aquele outro elemento e formar um terceiro elemento. Nós sabemos, por exemplo, que foram precisos 2 hidrogênios para formar, junto com o oxigênio, a água, não é isso? Sim. O oxigênio se deu bem, porque recebeu 2 hidrogênios. Eles se entenderam que para fazer a água era preciso ceder mais do que o oxigênio. Esta é a composição da vida. E isso é o que vai fazendo o baile perfeito desta melodia infinita e cósmica que toca. Vocês vão se complementando. E aonde há um padrão de dissonância, você precisa olhar, entender como pode ser retocado, arrumado, consertado. E se não há conserto, se aquilo não dá, junta, não, é porque aqueles elementos não estão se combinando. E se não se combinam mais, precisa agora ver uma nova fórmula. E desculpem me falar assim, não? Sim. Mas às vezes as pessoas permanecem em relações insustentáveis por apego. Dor. Gera dor. Quando vocês entendem que ninguém, absolutamente ninguém, depende do outro, porém, se está junto é para fazer essa complementação e esse som perfeito, não haveria guerras. Nenhuma. Absolutamente. Ninguém tentaria vencer o outro, convencer o outro.
Convencer é muito pesado. Exato. Porque eu quero te vencer com algo que eu quero impor a você. É um convencimento. Quando o outro apenas precisa entender. Ele não precisa ser convencido a nada. Ele não tem que ser vencido. Ele tem que ser partícipe. Se ali, juntos, chegaram à conclusão que vão doar partes de um e de outro para formar um 3, o terceiro elemento, que maravilha, um equilíbrio, não há então uma repetição de padrão, mas chegou-se à hipótese. O nosso exemplo, água. H, você precisa doar 2 isótopos de H. O oxigênio, com apenas um é o suficiente para formar a água. Vocês estão disponíveis? Perfeitamente. Ótimo. E fez-se água. Cristo vivo, na forma cristalina da água. Sim. Porque isso também é Cristo. Hein? E uma coisa que eu ouvi uma vez, eu não sei se confere, mas, por exemplo, se tivesse 2 de oxigênio, é tóxico. A gente não pode beber. Nem formaria água, né? Nem formaria água. Porque ela é perfeita com esta função. Que interessante nesse aspecto. Uau. Muito bom. E é legal Vocês também. repetem os elementos, porque vocês também são minerais. Entende? Sim. Por isso que alguns são mais sensíveis e outros menos. Quais foram aqueles minerais que te fizeram experienciar mais na matéria quando você iniciou a tua jornada de aprendizagem, quando saiu da mônada? Com quais minerais você se misturou mais para formar quem você é hoje? Isso diz muito de quem você é, na sua sensibilidade, nos seus sentidos. Assim como quando você se misturou aos vegetais e ao mundo animal. E percebem que por isso o planeta Terra é uma escola. É uma biblioteca viva, né? Sim, completamente, incrivelmente maravilhosa. Uma das mais lindas que eu tenho a oportunidade de ler. Porque nós viajamos por todo esse universo e temos acesso a muitas informações, mas este planeta, eu ouso dizer que a fonte, este arquiteto incrível, caprichou. Por isso, deem valor. O ser humano precisa dar valor a si próprio. Ao valorizar-se a si próprio, ele valoriza a sua casa, valoriza o outro. Isso é sobre amor. Não é sobre tomar do outro algo. É meu, eu me valorizo tomando aquilo que você me tomou. Este país é meu, este carro é meu, essa roupa é minha, este companheiro é meu. Não, nada, absolutamente nada aqui é seu, tudo pertence a todos. Valorize tudo isso, valorize todos, porque todos são células deste corpo, esse corpo planetário. Todos, cada célula fazendo a sua função, faz com que o organismo esteja plenamente ativo, respirando, pulsando, vivendo e morrendo, porque a cada inspiração você nasce, a cada expiração você vai embora. Você está nascendo e morrendo todos os dias. Você inspira, a vida pulsa, e expira, a vida que vai. Em termos de uma dança perfeita. O planeta respira, o cosmo respira. Tudo respira. Nossa, quando eu acordo de manhã e eu vou lá na frente do altar fazer minha reverência, eu sinto exatamente isso. Eu sinto que é uma nova vida a cada dia. Eu sinto exatamente isso. É uma nova vida, vamos lá. É uma nova oportunidade, nessas infinitas possibilidades. E você falando do planeta me inspira muito, assim, porque eu já percebi que as fases mais confusas da minha vida era o momento que eu estava desconectada da natureza, que é como você disse, a nossa própria essência, a nossa escola é um reflexo, né? A gente é um fractal da natureza. E algo que me veio muito forte
em alguns estudos que eu estava fazendo há pouco tempo atrás, porque eu comecei a fazer um processo de desenvolvimento mediúnico. O Lucas estava recebendo bastante inspiração, né? Aquelas vozes que vêm, e começou a conversar com ele. E aí eu falei assim, tá, então eu vou fazer também, né? Porque todo mundo é médium, então vamos lá. Só que eu percebi em mim uma vontade, assim, tipo assim, não, eu quero me desenvolver, eu quero ouvir também, eu quero incorporar, e só que ainda era uma vontade egóica, né, de um ego espiritual. E aí me veio uma intuição, que não foi uma voz, mas veio uma intuição assim, ó, você quer se conectar tanto com entidades, com mestres que estão fora, mas você não tá fazendo o seu trabalho de se conectar com esse planeta, com a terra, com as suas plantas, com as suas coisas, porque era um momento que eu tava um pouco desconectada, não tava fazendo exercício, não tava conectada com o meu corpo, que também é terra, né? Então eu deixo uma reflexão pro pessoal em casa, às vezes também quando tá nesse processo, se conecta com a natureza, né? Que eu acho que traz esse resgate, né? Sim, contemplar, colocar os pés no chão. Sim. Os yogis sabem muito bem disso. Não à toa, eles propõem os movimentos de yoga não como algo para você exercitar teu corpo, mas para você se conectar com você, com a sua essência, com o seu mestre interno, com a sua reflexão interior. Essa coisa de as pessoas quererem colocar a mediunidade como algo tão importante, entendam, todos realmente são médiums, não? Todos. Todo ser humano tem a capacidade de elevar-se a frequências e entrar em conexão com o seu eu superior, a sua própria fonte de informação. É o que estamos fazendo aqui agora. Sim. Isso aqui não é uma canalização, isso aqui não é uma projeção, isso aqui é apenas um acesso de consciência que pertence ao mesmo espírito. Todos têm capacidade disso. Vocês já foram tantas coisas, tantas hipóteses, tantos outros eu, quantas existências, quantos aprendizados. O ser humano se apega, e falávamos disso porque foi criado na mente que a dor te purifica, mas aquela dor da imolação, e que você precisa sofrer, pagar o castigo, o pecado, que o ser humano fica neste lugar, quando na verdade não é aí. E aí veio toda essa história da mediunidade como se isso fosse uma salvação para esta dor. Mas todos, quando se conectam a si mesmos, ou seja, o autoconhecimento, que passa, é claro, pela conexão com o teu próprio corpo, mas não de uma forma vaidosa. Eu não estou dizendo para não se cuidarem, não é isso, mas as pessoas hoje acham que o culto ao corpo as levará a algum lugar, e não é sobre o culto. É sobre reconhecer-se na matéria, como uma hipótese de avançar, de evoluir, de se desenvolver. Quando você se dá conta disso e começa a se reconhecer onde os sentimentos estão presentes, que parte do seu corpo fala com você diante de determinados eventos, e você começa uma conexão com a natureza, com as plantas, com a terra, com os pequenos animais que hoje estão aí, para você se observar, porque eles, por pensamento coletivo de grupo, repetem a sua atitude. Um bichinho fica igual ao dono, porque ele foi retirado da própria comunidade dele, então ele repete o líder. Comportamento de grupo. Então, se o líder está doente, ele fica doente. Se o líder é bom, ele é bom. Se é mau, ele é mau. Comportamento de grupo, não porque ele sabe discernir. Eu fico assim, sempre muito espantada com essa forma das pessoas dizerem que os animais pensam. Não, eles estão te repetindo, é uma réplica do líder. Porque eles foram apartados da comunidade deles, para viver em sociedade humana. Entende? Isso também é karma, não? Pobrezinhos. Mas, enfim, estão aí para contribuir. Esteja perto deles o suficiente para aprender com eles desta observação do quanto ele é reativo ou ativo a você no contato. Ele te observa, ele aprende como te pedir as coisas por observação. Quando você faz essas conexões e começa a fazer esse mergulho interno e se reconhecer, se reconectar à tua essência, você vai perceber que o sofrimento, de fato, é escolha.
foi pregado na cruz, que o sofrimento deveria ser sempre. Você precisa estar imolado o tempo todo para pagar uma conta, porque você crucificou aquele homem. Mas aquele homem está na representação de cada um de vocês. Até quando você vai se crucificar? Em que momento você vai deixar a cruz para que ela se transforme, não no peso que você carrega, mas na ponte que te leva ao espírito que doa? E deixar de ser matéria que só recebe, para acessar essa doação e ser doador também da sua própria essência, do seu próprio valor. Esse é o desafio do ser humano. Parar de achar que ele precisa sofrer. Vocês têm apego ao sofrimento, entende? Quando o convite, e tudo que todos dizem, eu quero ter paz, eu quero viver em harmonia, mas colocam isso tão distante que vocês vão colocando objetivações nisso. Serei feliz quando e se tiver, for, alcançar. Você, criatura divina, é pura alegria. Alegria cósmica, alegria crística, Haribo. 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 Vou trazer uma questão que pra gente é muito presente, assim, né? A questão de servir, contribuir, sem entrar num papel de salvador. Como a gente poderia servir, contribuir sem estar nesse lugar que eu sinto que ele vai para um outro caminho que não ajuda tanto? Salvador. Tentando salvar o outro da dor. E aí você tenta impedi-lo que ele viva a sua própria história, o seu próprio karma. Olha aí. Inevitavelmente vai dar alguma coisa errada para aquela pessoa, inclusive, e para você, que não vai conseguir salvá-la, porque o que ela tem que viver, ela viverá. Com você tentando salvá-la ou não. Perfeito. Existe uma palavra chamada sacrifício. Ela é composta de duas outras palavras, não? Sacro, ofício. Sacro, o que é sagrado. E ofício, o que é próprio da natureza. Aquilo que você realmente deve fazer porque é próprio. Toda vez que você faz algo que é próprio de si, como sagrado, você está servindo. Confundiram a palavra sacrifício como algo que tem que ser difícil, doloroso, impossível, sacerdotal. Mas não é. Então, sair do papel de salvador é fundamental, porque se você está fazendo isso, você também tem uma dor. Qual é essa dor? A de achar que precisa salvar alguém, porque sente culpa, porque sente rejeição, medo. Perceba, em todos os pontos existem reflexões de dor. Aquele que quer ser servido, sem dar nada em troca, tem uma dor. E aquele que quer servir, sem receber nada em troca, também tem uma dor. O ponto do sacro ofício é fazer algo sem esperar nada em troca. Nada. Então eu não estou sendo auxílio porque eu espero o quê? Eu simplesmente sou porque é parte do meu ofício sagrado de ser. Eu estou tão abundante de compaixão, de amor, de felicidade, alegria, que isso transborda. E ao transbordar, eu nem me dou conta que eu atingi você com o meu transbordar, porque foi natural. Eu não tentei te salvar, mas você acabou bebendo da fonte do meu transbordar e aquilo fez com que você transbordasse. E tocou você nas tuas bordas. E você bebeu daquela fonte que ela também não percebeu que transbordou, porque é o ofício sagrado. E aí você também transborda. Esse transbordar forma um torus energético de bem-aventurança. Esse é o sacro ofício. Perfeito. Que tem a ver muito com o Dharma também, né? Esse é o Dharma. É o Dharma. Que lindo. Nós viemos falar de uma forma mais simples desta vez, para que, quem sabe, transbordemos para mais
pessoas que ainda não tiveram conexão com as obras Sim. e que ainda a entendem muito complexas. Então, nosso objetivo agora é esse. Esse é o objetivo, mas o reencarne aconteceu porque nós ainda precisamos também aprender algumas dores não tratadas. Exato. Sim. Que bom. E isso que você trouxe sobre o Salvador é muito legal, porque um jeito que eu percebo quando eu tô no Salvador é quando eu tô achando que eu tô transbordando, mas a pessoa que eu fiz isso faz algo que é contrária a uma coisa que eu acho que seria normal. A sua expectativa. Isso. E aí aquilo me frustra. Então aí na hora eu percebo, falo assim, fiz esperando algo. Fiz Pronto. esperando um comportamento. Você sofreu. Sofri. Todo Porque- mundo paga o preço, né? Exato. Percebe? Agora vamos imaginar que você tenha feito porque tem um Salvador arrogante, não? Aquele que diz, você tem que fazer como eu estou mandando. Ah? É. E aí eu te tiro daquela condição que você faria. Eu te tiro do caminho que você perseguiria. Eu atrasei o teu karma. E ainda pior, trouxe teu karma para mim. Por quê? Porque estou carregando uma dor que não é minha, achando que você precisa fazer como eu quero, e inevitavelmente você vai fazer do jeito que você tem que fazer, porque é a sua história. E por isso, quando é sacro ofício, não é sacrifício. Não é crucificação, porque é natural. O servir e o transbordar é natural. Sabe aquele momento que uma pessoa diz assim para vocês? Poxa, aquele dia você me disse algo que me tocou tanto e transformou a minha vida. E você diz, sequer me lembro que disse, que dia O foi. que eu fiz? Porque foi um transbordar natural. É verdade. É verdade. Não é sacrifício, é o teu sagrado ofício. É o que a gente faz aqui, né? A gente grava, a gente faz tudo isso aqui. E é uma alegria. A gente faz porque a gente gosta, porque transborda mesmo. E quando vem, às vezes, uma mensagem de alguém que tá ouvindo e fala, nossa, isso fez tanta diferença pra minha vida. Resgata a gente das nossas dores pessoais, né? É isso. Isso não é uma missão? É. Que seja um lindo sacrifício. E eu quero agradecer muito a vocês pela oportunidade de vir com a nossa voz aqui. Como nós sempre dizemos, e vou repetir quantas vezes for necessário, falaremos sempre, falaremos muito, falaremos para 100, 80 não entenderão, 20 amarão, mas os 80 que não entendem é os que trazem os novos 100. Ótimo, disse Pareto. Verdade. Muita gratidão. E Helena, só assim, pra finalizar, eu queria perguntar se você poderia deixar uma mensagem assim do seu coração pra quem tá em casa. Sim, claro. Eu gostaria de deixar a seguinte mensagem que é simples. Busque incansavelmente encontrar o Mestre que anima a vossa igreja. Esse Mestre fez altar e está constantemente esperando que você humilhe-se a Ele. Humilhar-se a Ele é prostrar-se ao seu próprio coração e dizer, sim, eu vejo o meu Mestre interior. Olhe para o seu coração, para o centro cardíaco e encontre aí o seu Mestre. Menos aqui fora e mais dentro. De uma forma simples, você é seu Mestre. Apenas não se lembra. Você é Deus vivendo a experiência divina dele. Mas você não se lembra. Você não é um Deus egóico, você não é um Deus que contraria as regras. Você é um Deus divino, na sua divina essência. Apenas se esqueceu. Recorde disso. Seja você, aquele que se humilha a si próprio, se prostra a si próprio, entendendo aqui dentro o que é você, afinal, senão um ser humano vivendo a melhor experiência que você tem para viver hoje, aqui e agora. Que lindo. Assim seja, gratidão. Que assim seja. Gratidão. Gratidão. Muito bom. Eu vou me despedir para que vocês continuem com a criança. Sim. Quero deixar aqui a minha saudação a todos vocês.
Eu sou grata pela sua existência. Eu sou grata pela minha existência. Eu sou grata pela nossa existência. Gratidão, somos gratos também. Que coisa linda. Muito bem. Foi Muito ótimo. lindo. Que Muito papo lindo. bom, hein? Profundo. Olha, faz tempo que a gente tava vibrando pra esse papo acontecer, viu? Ai, que que presente. delícia, né? Muito bom. Direto ao Muito ponto, bom. né? É muito bom. E Andréia, eu queria que você comentasse dos próximos movimentos. Eu sei, assim, que tem tantas coisas, né? Que você Olha, e o vocês Rafa estão tão trazendo produtivos, todo hein? mundo. Nossa! É impressionante mesmo e inspirador. A tudo tal que da vocês obra fazem. inacabada, né? É. Quando a gente entende por que a gente está com o pé na estrada e realmente é um transbordar e uma vontade imensa de ir para todos os cantos e transbordar tudo que a gente pode, da forma, né, possível. Nós estamos aí nessa jornada dos cursos, né, de formação para operadores de mesa radiônica, da apometria sistêmica, para quem não acompanha o nosso trabalho. E também só deixar uma coisa clara, sabe, Sol e Lucas? Às vezes a gente escuta umas frases assim, faz parte, mas assim, a Helena está dando curso? Não, Helena não tem nada a ver com o curso. O curso é claro, uma conexão que nós acessamos a partir do conhecimento ancestral que nos habita e que faz parte, mas é o ser humano Andréia quem... Né? Não vamos também tirar os méritos de quem está estudando, né? Desenvolvendo um trabalho, uma pesquisa, e sim, estou trabalhando, né? Eu preciso trabalhar, assim como falamos no início aqui, né? Os colaboradores, né? Assim, a gente precisa dar alma para esse corpo que está querendo desenvolver todo esse trabalho. Ou dar corpo para essa alma, né? Enfim, então eu tenho os cursos de formação em apometria sistêmica, que formam terapeutas ou para autoconhecimento, que na verdade é uma grande jornada de autoconhecimento, vocês já estão fazendo. Super recomendo, né? Vocês sabem. Para se auto-aplicar e já para desbloquear muita coisa. Aqueles que querem trabalhar terapeuticamente ou já são terapeutas e querem incrementar, maravilha. Mas as pessoas têm vindo para o autoconhecimento, porque a gente fala, né? A gente atira no que não vê e acerta no que vê, né? Que é exatamente isso. O objetivo é transbordar esse nossos, né, conhecimentos, se servir, e a formação da mesa radiônica, idem. Mas aí você tem uma ferramenta para atuar, inclusive. Além disso, agora nós estamos com o movimento de levar, né, essa voz, né, tanto da Helena quanto do Porteira, que a gente já falou dele aqui, a Avó Maria, né, que é puro amor e transborda esse amor também, para muitos e muitos lugares. E agora a gente vai iniciar esse projeto no dia 26 de julho, a partir das 2h, no Teatro Céu do Interlagos, em São Paulo, capital. Nós vamos realizar uma atividade onde vamos dar voz a essa nossa egrégora, né? Helena, Porteira, Avó Maria, num teatro onde nós vamos ter a oportunidade de falar para muitos, né? Então, são 400 lugares e nós queremos ver esses lugares todos com pessoas que estão dispostas a receber essa frequência. Vocês que estavam aqui junto com a Helena, vocês se percebem, né? Mas aumenta a frequência, porque a gente... presença, né? A clareza mental. Ela vai numa onda, né? E essa onda leva a gente para amplifica a nossa percepção e essa frequência, né? Em 528 Hz, aí a frequência do amor, que é o que o planeta precisa. E nós sabemos que quantos mais unidos, falando dessas mesmas, né, frequências, você vibra isso de forma energética. Então, a gente quer que isso se expanda para o planeta. Então, vamos estar no dia 26 no Céu de Interlagos. Também estaremos. Por favor, né? Vamos, já está reservado, né, gente? Quero ver vocês ali. E vamos trabalhar com essa coisa do frequenciamento para que as pessoas sintam mesmo, né, essa elevação. E é muito legal, porque vai ser um evento gratuito. Então, especial. É muito especial. Estamos pedindo, né, é um encontro gratuito, mas que a gente possa fazer um trabalho solidário, então que cada um que vá leve 1 quilo de alimento não perecível, que depois será distribuído aí para formar cestas básicas para esses nossos irmãos que estão em necessidade, né? Sim. Então, todos vocês que têm interesse em participar desse evento, se cadastra no nosso site www.andreafrancomano.com.br. Você vai encontrar lá o link, né, para você se cadastrar, porque a gente precisa da sua inscrição
porque são vagas limitadas, a gente precisa organizar essas entradas lá. Sim. Então, é um movimento que nós já, né, queríamos fazer há algum tempo, e agora a oportunidade chegou. Estamos contando aí, né, com os apoiadores, os patrocinadores, o pessoal lá do Fritamente, né? Legal. Podcast, parceiro também de vocês, né? Que são pessoas incríveis. Da Argo, que é também Olha que uma legal. empresa que trabalha com marketing, enfim. Então tá muito legal, né? A gente tem encontrado ressonância, atraindo semelhantes que estão expandindo essa consciência, e isso está fazendo toda a diferença nessa nossa caminhada. Mas a gente não para, né? Tem congresso aí para a gente participar, temos aí os cursos que não param. Estou na 12ª turma de formação do curso de apometria, e em janeiro teremos a 13ª turma. Olha que número auspicioso, hein? Quero ver vocês lá de novo. É verdade. Presencial, quero fazer Por presencial. favor, Tô venha, fazendo venha, online. E você sabe, uma coisa que eu queria pontuar, duas coisas, né? Essa iniciativa sua de fazer essa reunião de tantas pessoas e arrecadar alimentos, uma coisa que eu admiro muito no seu trabalho, Andréia, é que você faz muitas obras de caridade. Você tem ali os cursos, você está oferecendo várias formações, mas eu percebo que você sempre está fazendo coisas gratuitas, assim, né? Que nem você comentou nos centros espíritas e tudo mais. Então, eu sinto nisso um diferencial, sabe? Que a gente não fala porque caridade a gente não fala, né? Mas a verdade é essa, né? As pessoas nem imaginam. A gente corre mais que notícia ruim, né? Então, sim, a gente tem uns trabalhos desenvolvidos junto a casas universalistas, espíritas, né? De levar os cursos de formação para grupos que querem se desenvolver. E lá é uma caridade. A gente não tem nenhum tipo de ganho com isso, muito pelo contrário. É a minha doação, né? Do meu tempo, da minha hora, da nossa... Enfim, né? É incrível essa oportunidade também. E esses trabalhos, né? No final do ano, a gente sempre faz uma palestra que também visa arrecadar panetone, brinquedo para outra instituição que a gente apoia de crianças. Porque senão é o servir, né? Agora, também temos os cursos que custam, óbvio, porque a gente tem que manter o equilíbrio entre dar e receber para a gente continuar avançando com os projetos. Perfeito. E falando em crianças, essa segunda coisa que eu queria pontuar, quando a gente fez o curso da mesa radiônica, só para o pessoal ter uma noção, assim, porque às vezes a gente não sabe qual é ali a voz que vai trazer aquela viradinha de chave, né? E eu lembro que no curso você trouxe a estrelinha. E eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu não entendi o porquê que eu tava chorando. Não era de alegria, não era de tristeza, mas eu lembro que começou a sair tanta lágrima do meu olho, daquela frequência, e a estrelinha do mar, né? Alguma coisa assim, associada com o mar. E aí eu falei assim, gente, olha só a limpeza que eu tive só da presença dessa entidade. E é interessante, né? Eu não sabia, você tá me contando isso agora. Exato. Mas eu já vou te dar um spoiler do porquê que você sentiu isso também, né? Além de ser uma limpeza, assim, porque ela sempre vem num horário, num momento em que as coisas ficou muito denso ali, ela vem e descarrega todo mundo com a alegria dela, né? E eu imagino que essa sua grande, porque muitas pessoas ficaram emocionadas, né? A sua conexão é exatamente por conta dessa sua grande conexão com os elementais da natureza. Porque os erês são elementais, eles ainda não tiveram, não são almas que já tiveram encarnação. Eles estão ainda numa fase que precede a encarnação humana. Então, eles são ligados à natureza, aos elementais. Então, isso deve ter te trago a memória que você tem aí dessa sua coisa com os vegetais, né? Com as ervas, com o reino vegetal, né? Mas a estrelinha, ela é pura alegria, né? Ela realmente... E ensinamento, né? As pessoas imaginam que por ser erê é criança, mas não é, né? É um arquétipo para você confiar, porque ela vai trazer informações e códigos fantásticos, mas quando você está mais fácil ali de ser acessado por aquele amor pueril ali da criança, é mais fácil você ser tocado no coração por ela, é isso. Genial. Muito lindo. Eu esqueci até, vamos combinar da tribo, né, que estiver nos assistindo, escutando aí, pra gente ir junto lá nesse evento, né? Vai ser bem especial. A gente já fez isso em alguns movimentos. Então, para você, eu esqueci de falar, né? Mas para você saber do que a gente tá combinando ou recomendando, entra no nossa comunidade do WhatsApp, tá aí o link na tela.
E também se inscreve para nossa newsletter, que a gente avisa essas coisas nesses grupos mais íntimos nossos. Inclusive, agenda de pequenos eventos e tal, assim, encontros. E a gente vai junto lá, a gente se encontra. Caravana, você sabe Show. que já Vamos tem de um pessoal caravana. aí fazendo umas caravanas, né? Do Muito litoral, pessoal de… enfim, tem aí várias pessoas. caravana. Vamos fazer. Tribo. Por favor, vamos em tribo, hein? Quero ver todos vocês Caravana lá. da Tribo. Maravilhoso. Ótimo. Comenta e espalha esse podcast para mais pessoas aí, que isso aí. foi um papo maravilhoso. Gratidão, pessoal. Gratidão. Até a próxima. Gratidão, gente. Gratidão. Gratidão. Oh. Beijo. Beijo, até o próximo.